Prezados e prezadas participantes desse estudo do Evangelho de Marcos, vamos continuar nossa reflexão no capítulo 6 de São Marcos, que começa com a visita de Jesus a Nazaré. Vamos então ler o início do capítulo para o nosso primeiro momento de reflexão. O texto, lendo na Bíblia de Jerusalém, diz: saindo dali, o episódio anterior foi na casa de Jairo, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, junto com 3 apóstolos que o acompanhavam. Saindo dali, foi para a sua pátria. Sua pátria. Nazaré é chamada simplesmente pátria de Jesus. Nós dizemos, ele nasceu em Belém da Judeia, mas se desenvolveu, foi criado na volta do Egito. Segundo as tradições, foi criado em Nazaré, onde se estabeleceu a Sagrada Família. Então, Nazaré é sua pátria. Foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. O que é próprio do discípulo, seguir. Este é o verbo do discípulo. Os discípulos, então, faziam o que faz o discípulo. Segue o mestre, seguiam Jesus. Vindo o sábado, começou ele a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam maravilhados, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Então, sábado, os judeus vão à sinagoga, ouvir a palavra de Deus, meditaram durante um longo tempo. Jesus também estava lá na sinagoga de Nazaré e falava. No ritual da sinagoga, qualquer um pode falar, quem preside fala na sua vez e depois alguém pode tomar a palavra, sobretudo depois da leitura da lei. Se faz a leitura de passagens da Torá, da lei do Pentateuco, depois uma leitura profética, chamada Haftará, e nessa leitura profética, sempre alguém é chamado ou espontaneamente se manifestar, ao menos na liturgia da época de Jesus. Então lá ele falava, ensinava. Há em Nazaré uma sinagoga que dizem que é o resto daquele tempo muito pequena, mas a gente deve imaginar que tudo era pequeno. Os espaços eram pequenos, a população não era também tão numerosa naquele momento. E lá estavam eles. Quando a gente vê aqui também entre nós as igrejas da época da colônia, o púlpito que lá estava, os espaços pequenos e os grandes sermões que eram ali proferidos. Você tem a impressão de que havia uma multidão enorme ouvindo a pregação. A mesma coisa aqui com Jesus. Um grupo pequeno está na sinagoga, estão lá. Aqui diz numerosos ouvintes, eram numerosos, que estavam maravilhados, encantados com o ensinamento de Jesus, como ele falava, como fazia muito bem. Né? E questionavam com perguntas, né? Que sabedoria é esta que ele tem? De onde ele vê isto? Como é que ele faz os milagres que faz? Porque ouviam o que os outros comentavam das outras cidades. E aí a pergunta-chave: não é este o carpinteiro? Então começa aqui uma identificação interessante também para nós, de como viam Jesus. Ele é o carpinteiro. Bom, carpinteiro, nós entendemos alguém que trabalha com madeira. Não está escrito o filho do carpinteiro, como a gente lê em Mateus. Está escrito simplesmente, ele é o carpinteiro. Jesus aqui é visto como o carpinteiro. Aquele que tem esta profissão, ou que trabalha neste campo de trabalho humano. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs não estão aqui entre nós? Esta afirmação nos coloca diante do Jesus histórico,
do Jesus humano, do Verbo encarnado. Jesus se encarnou de verdade, não de brincadeira, e não simplesmente figurativamente. Ele é o carpinteiro, assim ele é visto, está aí no nosso meio. A gente sabe quem é a sua mãe, Maria, é mencionada com todas as letras, o filho de Maria. Mencionam-se nomes de pessoas chamadas de irmãos de Jesus, né? E aí aparece o nome de Tiago, Josete ou José, com variações, Judas, Simão, suas irmãs, os nomes não são mencionados. Então, Jesus é realmente um de nós, alguém como nós, alguém que tem parentesco, alguém que tem uma profissão, alguém que é conhecido no seu bairro, na sua aldeia, na sua vizinhança, na sua cidadezinha, alguém que está lá como todo mundo. Por isso, esse período de Nazaré, período oculto vivido por Jesus, é um período muito importante, porque ele mostra o valor da nossa vida de cada dia. Não precisamos ter nada de extraordinário. Não busquem coisas extraordinárias, porque aí você está buscando projetar a si mesmo. Os idólatras adoram a si mesmo, e os idólatras são um verdadeiro problema, porque falsificam a Deus. O ateu não é problema. O ateu é muito bem-vindo, porque o ateu rejeita uma ideia falsa de Deus, que ele não pode aceitar, e ele tem razão. Agora, o idólatra faz deuses com facilidade, e o Deus principal é ele mesmo, que ele projeta para adorar e para que os outros adorem. Simplificação da vida. Simplesmente a vida de cada dia, sem nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Temos muita coisa no dia a dia. Se trabalha, não se fazem férias, trabalha o tempo todo da existência. E assim a gente leva avante o exemplo de Jesus Cristo, encarnado como todos nós somos. Carpinteiro, uma profissão de destaque até, digamos. Um carpinteiro, marceneiro, é tudo gente que sabe trabalhar bem, trabalham com arte, né? Filho de Maria, o filho de Maria. O que São Marcos quer dizer com isto? Não é normal dizer de um judeu que ele é filho da sua mãe. O normal é dizer que ele é filho do seu pai. Por isso se diz Ben-Ur, conhecemos Ben-Ur, filho de Ur. Sempre que aparece este Ben de alguém, filho de alguém. O normal, então, é que Jesus seja filho de José, na sua encarnação. Aqui, filho de Maria. Estaria Marcos destacando a encarnação de Jesus e a sua filiação real de Maria? Ele foi gerado no seio desta mulher, Maria. Estaria ele destacando a figura da mãe ou a figura da mulher? Alguns dizem, às vezes, que os evangelistas são machistas. Olha, a impressão que se tem é que não são, não. Pelo contrário. E em Marcos se percebe um destaque da figura da mulher muito chamativo. A mulher tem uma função, como em outros evangelistas também. Aqui, Maria tem um destaque. Ou ele toma aquilo que se diz, é filho de Maria, que parece ser pejorativo, mas no contexto de Marcos, certamente não. Se eu dissesse somente é filho de Maria, é porque não tem pai. Então ele seria filho de uma mulher que não tem marido, que não tem pai. No sentido teológico, está certo. No sentido humano, não. Há um destaque da mãe? Há. Então há muita coisa que se pode dizer aqui, nesta simples afirmação, filho de Maria. Mas vemos um destaque da mulher, um destaque da mãe que gerou este filho, a importância
desta mulher na própria vida de Jesus. E estes irmãos de Jesus, se quiserem entender como irmãos carnais, se entendam como quiser, na Igreja Católica não se entende assim, se entende como gente do parentesco de Jesus. Maria, nunca se diz que Maria teve outro filho a não ser Jesus. Aqui se diz irmãos de Jesus, mas não se diz filhos de Maria. Então nós prestamos atenção a isso e dizemos Maria não teve outros filhos a não ser Jesus. Mas o que eles representam, de fato, são clãs familiares. Nós temos o clã, o grupo dos discípulos que seguem Jesus, e temos o clã familiar, que também se movimenta, que é formado por gente do parentesco de Jesus, das amizades do parentesco, forma um grupo. Como temos também o clã dos joanitas, que são os discípulos de São João Batista, são grupos existentes que se encontram, que têm uma certa coordenação, que se movimentam, e aqui estes mencionados fazem parte deste clã, que se chamaria da família de Jesus, um grupo consistente e existente, de fato, que tem parentesco, de algum tipo de parentesco com a pessoa de Jesus. Não preciso nem dizer que são primos, etc. E eles formavam um grupo diferenciado do grupo dos apóstolos e dos discípulos, que se movimentavam por um lado e de vez em quando se encontravam com estes. Nós vamos encontrar depois na história alguns que são chamados de ebionitas, que são cristãos do primeiro momento e dizem, não é, da tradição da família de Maria, que seriam membros da família de Maria, que nunca aceitaram que Jesus fosse Deus. Aceitavam a humanidade de Jesus, mas não a sua divindade. Então nós temos aí sempre a vida é movimento. Não podemos pensar que as coisas se faziam muito organizadinha, cada coisa no seu lugar. Todo mundo se mexe, todo mundo se move e vão levando a existência. Mas aquele povo de Nazaré, diz o texto aqui, se escandalizava, porque um deles estava falando bem, explicando bem a Escritura, fazendo milagres. Então nós vamos dizer aqui aos de Nazaré, gente, é preciso se valorizar. Vocês estão se desvalorizando.